A raiva transforma as pessoas. E nesse vídeo de hoje você vai ver que encontramos essa emoção até nas histórias em quadrinhos e nos filmes. É verdade. E veja, o Hulk sempre fica com raiva e se transforma, fica grandão. E se o Cebolinha e o Cascão pegam o coelhinho da Mônica, ai, 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 ela fica com raiva e se transforma. É isso daí. Até no filme Divertidamente, o Raiva chega a soltar fogo. Quer ver o que acontece? Então fica aí até o final. Aqui é o Fernando da Daniela. E eu, a Daniela do Fernando. E é um prazer enorme ter você aqui conosco nessa maratona do Casal Bem Casado. Você acha que reage de modo exagerado a pequenas irritações? Seu cônjuge esquece de comprar o que você pediu e você faz aquela careta e já sai dizendo, né? Você esqueceu realmente o que estava precisando. E seu filho larga tudo espalhado pela casa e você explode. Pum! Se é assim, existem boas chances de você estar sofrendo da raiva estocada. Raiva que se mantém aí há muitos anos. Isso, então, né? Vamos lá, sem mais delongas. O tema da aula de hoje é lidando com a raiva. É isso daí. Mas antes, já deixa seu joinha, compartilha e curte esse vídeo aí rapidinho para que a gente possa dar continuidade nos nossos estudos dessa semana. Para o conteúdo de hoje, iremos ter como base Efésios 4, 26 a 27. Se você está com a sua Bíblia, acompanha comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha o que fala a respeito da raiva, né? Da ira. Assim, a gente não pode realmente deixar ela tomar conta da gente. Tem que realmente resolver no exato momento que ela aconteceu, não deixa prolongar, né? Já se resolve. Aconteceu alguma coisa ali, já vai e pede perdão, ou conversa com a pessoa, já se coloca tudo em panos limpos, já resolve a situação, né? Não leve aquela mágoa para frente, que aquela raiva, ela vai se transformar num monstro, né? Como a gente estava falando agora, vai se transformar num monstro. Sim, até diz assim, irai-vos, né? Mas não pequeis. Exato. Porque quer dizer que nós vamos nos irarmos, esse é um sentimento, uma emoção que faz parte. Sim. Mas para nós não pecarmos. Não deixar ela se acumular. E não deixar ela se ponha, né? Exatamente. O sol se ponha enquanto nós estivermos irados. É isso daí. E a raiva, ela cria um problemão, né? Sim, pois quando ela explode, ela acaba saindo, né, faísca para todo lado. E faz um estrago gigantesco mesmo, né? E essa emoção, ela pode estar sendo acumulada desde quando a gente é criança. Sim, e daí talvez pais tenham ferido com palavras duras, com punições severas, às vezes que a criança se achava injusta de estar recebendo aquilo, e aquilo foi criando cada vez mais iras, aquela ira acumulada que você não pode fazer nada e a criança vai acumulando aquilo desde pequeno. Por isso que a gente fala a raiva acumulada, né? Sim, né? E pode ser também causas como hoje, que a gente vê muito comum, né? De colegas mesmo estarem zombando a criança, zombando o adolescente na Bullying, escola, né? Enquanto isso hoje a gente vê ferindo mesmo, né? Apontando as dificuldades. E quando a gente fala isso, a gente fala de criança, de adolescente, e também tem isso na fase adulta. Porque às vezes o próprio chefe ali humilha, fala coisas, menospreza, né? Não valoriza, e aquela pessoa se sente injustiçada, ela fica com raiva daquilo, então ela vai guardando mais porque ela não pode falar, e às vezes acaba descontando em quem não pode. Sim, né? E pode, às vezes, tudo isso, né, se mantendo
vão mesmo gerando feridas enormes dentro de nós, incuráveis às vezes, né? Feridas que pode estar sendo mesmo estocada por tanto tempo, né? Esteja manifestando hoje por meio de comportamentos E disfuncionais. comportamentos que eles vão ser descontados no casamento. Sim, No próprio trabalho, às vezes, a pessoa acaba sendo mais rude com outras pessoas. Ou na vida social, né? Onde que a pessoa acaba num trânsito, brigando por qualquer coisa, acaba sim, descontando, porque aquilo ela vai precisar colocar para fora de alguma maneira, né? sim. Então, o quanto é importante nós tentarmos identificar que isso possa estar acontecendo, né? Sim, e no versículo que nós lemos hoje, ele deixa bem claro que não devemos terminar o dia, ou seja, não devemos terminar tudo aquilo ali sem resolver o problema, né? Sem resolver aquilo que nos deixou irado, perdoar, pedir perdão se for necessário e identificar, lidar com essa situação de imediato. Sim. Né? Não deixar que aquilo ali cresça, né? Daí fica igual o Hulk, grandão assim, fica Uhum. tão grande que não consegue mais voltar. Né? Então, isso que a gente precisa estar identificando. Né? A raiva é uma emoção, ela é uma emoção normal. Só que habitualmente ela também, em certos momentos, ela é saudável. Por isso que o versículo fala: irai-vos, mas não pequeis. Né? Os problemas surgem quando ela se torna descontrolada e destrutiva. Sim, que qualquer coisa é um gatilho, né, para um comportamento disfuncional. É um alerta, né? Uhum, sim, um alerta. Esse sentimento a gente precisa identificando ele porque ele veio de algum lugar. Às vezes o copinho já tá cheio ali, né, e uma gotinha já vem para Transborda tudo. transbordar tudo aquilo. Então a raiva ela veio ali em alguma situação específica e você vai precisar identificar da onde está vindo, né? Se é um pensamento, se é uma lembrança, se aquilo faz mesmo sentido, né? O que está acontecendo, para deixar você realmente com raiva, né? Daquilo ou daquela pessoa naquele momento. Isso, muitas das vezes o próprio pai, né? Batia, se nada podia fazer, descontava de alguma maneira aqueles problemas, às vezes, muitos adultos descontrolados, às vezes, descontam nos seus próprios filhos ou na própria esposa. Isso é tão triste que acaba sendo um comportamento repetitivo, né? E que às vezes a pessoa que foi vítima, às vezes, de uma situação dessa, ela passa a criar também, porque ela aprende, né? E isso acaba sendo um ciclo mesmo na vida da pessoa, um padrão de comportamento, Se ela não né? entender que aquilo é ruim, isso vai se repetir de geração em geração. Agora, se ela entende que essa raiva, que tudo isso que ela recebeu, ela não precisa passar para frente, ela pode tratar aquilo ali dentro dela para que isso não gere um ciclo vicioso. Não é porque meu pai me batia que eu tenho que bater, não é porque meu pai bebia que eu tenho que beber, não é porque meu pai fazia coisas que eu tenho que fazer. Então eu posso quebrar os ciclos, né? Quebrar as Sim. maldições aqui e zerar tudo isso. Uhum. E para conseguir, né, por vezes, quebrar esse ciclo, a gente precisa identificar, né? Então, fazer mesmo aquela pergunta, mas o que que aconteceu, né? Por que que eu me senti assim? Olhar para o antecedente mesmo, né? Olhar para aquilo que pode estar acontecendo ali, para que eu consiga romper esse ciclo, né? E romper esse ciclo é entender. Porque só quando eu entendo, né? Novamente a gente vai lá no pensamento, a hora que eu busco isso, eu vou conseguir, na verdade, ressignificar, né? Para que eu consiga manejar uma nova forma de agir diante daquela situação semelhante ao que acontecia às vezes na minha infância, né, na minha adolescência, para que isso não realmente vire um ciclo na minha vida atual. É isso. E neste vídeo vamos aprender a identificar essa raiva, né?
E no próximo, que soltaremos daqui a alguns dias, iremos aprender a lidar com ela. Como fazer isso de uma forma bem tranquila, né? Uma forma prática e tranquila. Mas vamos agora avaliar como identificar a raiva e se ela está em nível de descontrole. Sim, mas antes, né? Né? Vamos já lembrar, né? Aperta aí o sininho, Não né? Para esquece. receber o próximo vídeo que vai vir. Né? E compartilha, porque isso pode estar sendo importante para alguém. Pode ajudar muita gente a controlar a raiva. Então assim, anota aí. O primeiro é como é sua raiva. Ela, né, acho que é importante a gente entender essa raiva. Ela acontece lá dentro, né? Ou eu consigo colocar essa raiva para fora. É importante a gente entender, porque às vezes a gente está passando e só está acumulando isso lá dentro, né? Isso também vai trazendo prejuízos. Às vezes você não libera lá para fora, mas traz muito prejuízos para a vida da pessoa. Sim, porque ela vai acumulando ali dentro. Pode trazer feridas, né? E doenças também. Porque a pessoa vai guardando aquela amargura, aquele rancor, aquela raiva ali e ela não coloca para fora. Ou às vezes ela coloca para fora que explode de uma tal maneira que é igual a uma bomba atômica, destrói tudo que vem pela frente. Sim. Então, por isso que ela tem que ser dosada. Quando você coloca ela para fora de uma maneira onde que ela explode, de uma maneira que destrói muita coisa, aí você já está indo para o versículo que você já não está cumprindo o versículo, você já está pecando. Sim. Então isso tem que controlar isso. O segundo tópico é como fica o seu corpo. Sim, né? Porque às vezes, como a gente já falou nos vídeos anteriores, o nosso pensamento, ele gera emoção, ele gera os nossos sentimentos. Então, às vezes, você fica com aquela sensação no corpo, né? Aquela sensação ruim, de mal-estar mesmo, parece uma opressão, a respiração fica ofegante, você já sente dor no estômago, né? Dor na cabeça, já gera todo aquele mal-estar. Né? Então, identificar mesmo, para que você comece a observar o que eu senti no meu corpo, essa sensação que eu tive no meu corpo, ela veio mesmo porque eu estava pensando em algo? Porque eu estava pensando em algo disfuncional sobre essa situação da raiva, sobre algo que eu não consegui manejar ou controlar, ou por algo que alguém fez para mim ou falou para mim, né, algum tempo atrás, mas que hoje ainda tem feito sentido, Que né? já é o terceiro, né? Que é qual foi o gatilho que desencadeou isso daí? Sim. Que é justamente qual foi o ponto, o estupim, né? Qual que foi quem que acendeu a chaminha, né? Quem que acendeu o fósforo ali da bomba, né? Sim, né? Eu preciso entender para poder realmente manejar isso de uma forma melhor. É o reconhecimento, né? Para que eu consiga fazer esse controle, eu preciso olhar para o que realmente antecedeu. É isso. E o quarto é como você expressa essa raiva. De que maneira que você coloca isso para fora? Com gritos? Você joga coisas, né? Você bate em alguém. Às vezes tem esse comportamento, é muito repetitivo. Isso é muito legal, quando a gente fala da raiva, como nós, às vezes, temos uma forma tão impulsiva, né? De demonstrar, às vezes, o comportamento da raiva e vai, às vezes, na agressão física, né? Batendo mesmo. Então, como é um descontrole, né? Quando a gente fala de transformar, é algo que se transforma mesmo, A raiva transforma. Né? A raiva transforma mesmo. Como é importante nós observarmos quando estamos com raiva, o que acontece mesmo no nosso corpo mesmo, como fica a nossa fisionomia, né? E geralmente você vê a pessoa transformada realmente, né? Não é só em desenhos, né? Você vê a pessoa transformada. A pessoa fica irreconhecível, né? O jeito dela. Né? E outro ponto para identificar a raiva, né? O nível de raiva é o que você pensa quando está com raiva.
Uhum. Quais são os pensamentos, o que te passa pela mente, pelas emoções quando você está com raiva? Sim, isso, né, a gente já falou, isso é sempre um alerta para nós, os nossos pensamentos, né? Lembrando que esse pensamento sempre vai gerar um comportamento, né? Então, se está sendo um pensamento ruim, o comportamento vai ser também super disfuncional. E geralmente quando a gente pensa, quando a gente fica com raiva, geralmente o que a gente pensa, às vezes a gente coloca a culpa no outro, né? Sim, A gente quer transferir a culpa, a gente acha que o outro é culpado por a gente estar sentindo aquilo, que ele que fez alguma coisa. Não, aquilo lá só foi um fósforo que riscaram, né? E você sim, resolveu pegar o fósforo e acender o pavio. Daí por isso que explodiu. Então, e não é necessariamente a outra pessoa que fez isso para você, né? E o sexto ponto para identificar a raiva é: tem algum benefício com essa emoção que você está sentindo? Com isso que você está colocando para fora, com essa raiva toda que tá? Tem algum benefício com isso? sim, né? A gente está ganhando algo, né? Naquela situação. Às vezes pode até parecer que sim, né? Às vezes uma briga, uma discussão, mas isso pode estar fluindo de uma forma muito descontrolada, né? Acho que a palavra é o descontrole mesmo. Então, observar, né? Tem benefício? Aonde está esse benefício, né? Porque realmente, né, gente, a raiva, ela, por vezes, ela acaba destruindo, né? E muitas pessoas, muitos casamentos, né? Isso vale muito a pena a gente trazer à nossa mente isso, que muitos casamentos, eles estão sendo destruídos por comportamentos assim, né? Ou tomando decisões, o casal tomando decisão mesmo, já nesse sentimento de raiva, Nesse né? ponto, né? A esse ponto mesmo da raiva ter causado muito descontrole dentro da casa. E afastado. E isso é a falta de respeito, né? Então, quando nós agimos assim, de forma descontrolada, né, e transformadora na nossa vida, assim, para o negativo, né, o quanto isso tem destruído, né, muitos lares. Então, que nós possamos, em amor mesmo, tratar isso, né, se nós estamos percebendo isso dentro da nossa casa, né, com o nosso esposo, com os nossos filhos, às vezes até com o cachorro, né, às vezes a gente tá ali. Papagaio, periquito. Então, assim, se eu tô percebendo que isso tá acontecendo, nós precisamos, né, buscar ajuda e buscar identificar realmente isso. Às vezes o próprio cônjuge tá tentando te mostrar isso, então que a gente possa, né, abrir o nosso coração, pedir ajuda, né, para que a gente possa fazer toda essa identificação, né, e falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos. É isso daí. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Deixa seu like, compartilha, deixa seus comentários sem raiva, com muito amor. E nos vemos no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre a raiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.